No vídeo de hoje, vamos falar sobre os regimes de tempo, semiótica tensiva. Que diabo é semiótica? Tudo isso e muito, mas muito mais depois da vinheta. Cambada, sejam todos muito bem-vindos ao Castelo Negro. Eu sou o professor Vinícius. Quem não é inscrito, vem morar conosco no castelo, mete a bota nesse like, se inscreve no canal, ignorem os monstros e vamos continuar com a nossa boa e velha pancadaria semanal. Olha só que coisa divertida. Hoje, conforme eu havia prometido, vamos fazer um vídeo um pouco mais técnico, né? Trouxe de novo a história do Chapeuzinho Vermelho para ilustrar alguns exemplos bastante maquiavélicos e também a Branca de Neve. Quando eu era um jovem mancebo no meu mestrado, tentando aprender um pouquinho da semiótica, me deparei com essa ciência aqui, né? Esse livro foi importante para eu descrever, né, a minha dissertação sobre o Senhor dos Anéis e sobre o Hobbit, quando eu tratava da identidade do herói. Eu tive que entender um pouquinho como é que o tempo funciona, elementos de semiótica tensiva, né? Basicamente é uma teoria que tenta estudar como é que o sentido de um texto se constrói com base em um percurso gerativo de sentido. É técnico, é complicado, então eu não vou ficar entrando em detalhes aqui. Basta pensarmos nessa questão dos regimes de tempo. Muita gente pensa, né, que dá para poder entender o tempo como uma coisa que é palpável, que nós vamos conseguir imitar exatamente como é na realidade, mas no livro não é assim que funciona. Nós temos vários episódios que são narrados um depois do outro, e num tempo no passado. No final das contas, não tem uma conexão além de alguma coisa que seja a lógica entre um acontecimento e outro. O nosso cérebro produz isso. Mas o que nós temos é uma série de descrições de eventos, um logo após o outro. E não um tempo, né, como ele acontece na vida real, né, que é uma coisa fluida. Se a gente para pensar nos filósofos de antiguidade, né, quando o pessoal trabalhava aquela questão do devir, né, é uma continuidade. Nós temos um presente, um passado e um futuro. O passado ele é negativo porque não temos acesso a ele se não for por uma memória. O futuro ele é uma expectativa, é uma ideia, também não é real, ele é negativo. E o presente, ele é uma coisa bastante positiva, mas tem um pequeno detalhe. Olha, agora é o presente. Espera, o presente passou. Agora é um novo presente. Mas ele também já passou. Tá. Percebem? O tempo, no nosso mundo físico, na realidade, o presente ele está sempre sendo atualizado. Na literatura não é assim. Então, esse autor aqui, o que eu pude pensar dessa teoria, né, pelo menos são 3 tipos de tempo que são importantes para nós entendermos hoje em dia. Vou falar, né, nós temos um tempo cronológico, nós temos um tempo cinemático e nós temos um tempo minético, ou vamos falar um tempo psicológico que acontece. Vamos entender os 3 para vocês se divertirem um pouquinho aqui com essa questão toda. Vamos pensar no tempo cronológico, né? E o tempo cronológico nas narrativas é uma coisa muito peculiar. Vamos pegar aquela história da Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo que escuta essa história vai escutar daquele belo jeito. Era uma vez uma pequena menina que era amada por todas, mas especialmente por sua avó, que não sabia o que lhe dar no seu aniversário da próxima vez. Um dia, ela finalmente decidiu lhe dar um capuz de veludo vermelho. A garota o usava o tempo todo, porque ela nunca o tirava. Todos passaram a lhe chamar de Chapeuzinho Vermelho. Quer dizer, se a gente for parar para pensar no que está acontecendo aqui, tem horas que o tempo cronológico, né, uma ação depois da outra, acelera e diminui, acelera e diminui. Era uma vez, há muito tempo atrás, começa um tempo lá, marca pontual. Uma menina que era amada por todas, continuidade, o tempo está indo suave, né? Mas especialmente por sua avó, foco do narrador aqui na avó. Uma vez ela fez o chapéu de veludo, a ação mais pontual, o tempo diminui, porque a gente está focalizado aqui nas personagens. Então, o que acontece? Esse tempo, né, do narrador, sempre que nós vemos esse tempo, essa aspectualidade do tempo, né, depende da maneira como um narrador enxerga. Nos contos de fadas, é na terceira pessoa singular. Então esse tempo acelera, diminui. Tem horas que você vê uma coisa muito remota no passado, de repente acelera um tanto rápido para chegar até aquele personagem que está ali vivendo aquela aventura naquele momento. Nos filmes isso daí acontece o tempo todo, né, com aqueles cortes de câmera,
Sabe, na literatura não é muito diferente. Mesmo porque, em larga escala, o cinema e a literatura, o cinema e o teatro, né, deram origem a muita coisa que acontece no cinema hoje em dia. Então, o tempo cronológico funciona assim. Temos ações, temos acontecimentos que são narrados, um logo após o outro, e nós fazemos uma conexão lógica entre as duas coisas. Né? Mas, na realidade, são situações que são descritas ali. Agora, se a gente for parar para pensar num outro tipo de tempo, eu vou pegar um outro exemplo aqui, classicão, para vocês enxergarem isso, né? Esse conto são os primeiros trechos da história da Branca de Neve. Né? O conto original ele é muito mais sombrio que a versão da Disney, né? De 36 ou 37. E vamos lá, né? Era uma vez, em meio ao intenso inverno, quando flocos de neve caíam dos céus como penas angelicais, uma rainha sentava-se ao beiral de uma janela de madeira de ébano bastante escura, costurando. Ela furou seu dedo com uma agulha e o sangue caiu na neve tão branca. Quando a rainha se deparou com aquela imagem, atenção aqui, ela percebeu como era belo o sangue vermelho junto com o branco. E ela pensou consigo mesma, ai, se eu pudesse ter uma filha tão branca quanto a neve, tão vermelha quanto o sangue, e tão negra quanto o ébano da armação dessa janela. Então aqui estamos nos deparando com um regime de tempo um tanto quanto psicologizado, né? Vocês percebem que quanto mais, né, esse personagem observa alguma coisa, quanto mais desejo ele tem por aquele objeto, parece que o tempo ao redor diminui. Porque a gente está falando de um tempo, né, que acontece num espaço interno desse sujeito. Né? Ele é diminuído. Ele diminui porque a sensação e todo o foco está acontecendo ali, naquele objeto. Vocês percebem que o sujeito ele é trespassado pelo objeto e ele também trespassa o objeto. Eles entram em um estado ali quase de conjunção, né? Quase que se fundem por causa dessa diminuição do tempo. A percepção do tempo da semiótica era muito próxima assim, dessa percepção que Einstein tinha, né, do tempo e do espaço. As duas coisas não podem ser separadas hoje em dia, de acordo com a ciência. Então, na literatura e na semiótica tensiva, né, quando você analisa com esse arcabouço teórico, nós vamos enxergar de uma maneira parecida com a física mesmo, né, nessa questão das teorias que tratam da temporalidade. Então, pensando num outro paralelo aqui, para a gente poder enxergar um pouquinho isso com exemplos da vida real, se uma pessoa tem que tomar um remédio, né, é um remédio amargo, horroroso, a pessoa resiste, né? Sabe, você está tentando tragar aquele remédio, mas parece que o tempo percorre de uma maneira muito lenta. Aquela tortura nunca passa, é horrível, é amargo, né? Porque os seus sentidos são arrebatados, essa carga passional, né? Essa chama do seu espírito se inflama com bastante intensidade. E o tempo vai lento, passa uma eternidade, até a hora que você termina de tomar o remédio. E depois o tempo, sabe, vai voltando aí a funcionar normalmente. Acontece muito, por exemplo, quando o pessoal usa aquela câmera lenta. Sabe, no cinema. Isso foi cafona. Eu preciso me lembrar de nunca fazer isso. Nunca de novo nas câmeras. Mas eu acho que o exemplo serviu aqui para que vocês entendam como é que funciona esse tempo lá, né? Eles diminuem esse tempo para aumentar um pouquinho essa expressividade, o suspense, todo aquele dramalhão que está sendo construído em um filme. Então esse é um tempo psicologizante, que na semiótica o pessoal chama de mimético, né? Para evitar psicológico, que são seres de papel, na verdade, então não tem psicologia. E aí nós vamos pensar nesse último tempo que eu queria apresentar para vocês, né? Que é um tempo cinemático. A cinemática, ela vem da física. Eu gosto bastante da física, né? Quem me conhece sabe. E quando nós vemos aí cinemático quer dizer, está relativo aos movimentos. Então, isso funciona tanto para o narrador, quanto para o leitor, quanto para aquele personagem que capta as coisas com os próprios sentidos. Vamos pegar um exemplo aqui. Quando nós lemos um trecho de um livro que descreve uma batalha acontecendo, tem gente que escreve uma batalha extremamente focada em um sujeito só e explora pouco aquelas coisas que acontecem ao redor. Então nós temos um sentido muito focado em alguma coisa, uma diminuição do tempo, da velocidade passional,
porque nós temos uma paixão, paixões da alma muito intensas ali, o medo, a adrenalina focado no sujeito, e a batalha ao lado não é focada, então acontece rápido demais. A batalha ao lado e fica muito focado no sujeito, e o tempo dele passa lento. É um problema de ritmo que acontece em alguns grandes autores, né? O pessoal explora mal o ritmo dessa forma. Por outro lado, né, como acontece em alguns livros, as crônicas de A Espada de Shannara, as batalhas foram inacreditavelmente bem descritas. O livro explora uma batalha porque tem muitas coisas acontecendo e o leitor, o narrador e os personagens não conseguem pensar tudo o que está acontecendo. Você tem um turbilhão de coisas que está acontecendo e os sentidos não pegam. Nós temos um ritmo, nós temos um tempo cinemático, né, de movimento muito acelerado. Agora, quando nós temos uma pessoa só executando uma ação, sabe, os dois estão jogando um braço de ferro ali, ou aquela briga de espadas que está acontecendo num ritmo extremamente lento, é um tempo cinemático lento. São poucas coisas para os seus sentidos captarem. Então é um tempo cinemático lento. Né? Então nós temos regimes de tempo diferentes que acontecem na narrativa. Aqui eu estou tratando de textos em prosa, né? O tempo na literatura poética, na poesia já é outra história. Mas na prosa, nesses textos narrativos, nós temos esses três regimes de tempo e eles vão funcionar ora em sintonia um com o outro, horas vão ser ritmos assim, totalmente diferentes, como acontece na Chapeuzinho Vermelho. Ela analisa, por exemplo, aquele campo de flores, vai pegando algumas flores, se diverte muito com aquilo e não percebe o tempo passando. Na hora que a menina deu por si, né, viu que o lobo já tinha ido embora, ele já tinha comido a vovozinha, e ela não tinha visto o tempo passar. Por quê? O tempo internalizado passou muito lento, porque as paixões da alma estavam inflamadas. Esse desejo de agradar a própria avó, de apanhar mais flores, a inocência, né, que leva essa menina a fazer isso. Por outro lado, o tempo cronológico, ele vai, que nem um trem. Segue o barco. O tempo não para, já diziam sabem nessa música. O tempo não para. Mas enfim, então a coisa fica muito peculiar nesse sentido. E da mesma forma, né, nós temos horas que a menina está perdida em uma profusão de coisas acontecendo e os seus sentidos não conseguem acompanhar aquilo. Então nós temos um tempo rápido. Agora quando ela entra na casa da vovozinha e sente aquele medo, o tempo diminui. Para nós, para ela. Então vocês percebem? Os regimes de tempo são uma coisa que depende muito do que está acontecendo na narrativa, depende de quem está lendo, depende do narrador, e depende dos personagens e de sua percepção da natureza como um todo. Será que eu fui técnico demais aqui? Espero que vocês tenham captado um pouquinho dessa ideia. Por hoje basta, esse vídeo foi bastante técnico, na espera que tenham se divertido com essa pancadaria seca. Nos vemos na semana que vem. E catapenas!